Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Se você alguma vez sentiu que a sua infância foi um rascunho rápido, mal feito, pulado, ou se você carrega o peso de responsabilidades que nunca deveriam ter sido suas, este vídeo é um espelho. Estamos prestes a desempacotar a mais complexa das identidades psicológicas, a da criança que cresceu rápido demais. Não estamos falando apenas daquela criança inteligente que lê livros complexos. Estamos falando da alma precoce, aquela que se tornou o terapeuta da família, o mediador de brigas conjugais, o cuidador dos irmãos, ou o pilar financeiro antes de aprender a tabuada. É aquela pessoa que, hoje adulta, carrega uma armadura de competência e independência que é quase inquebrável, mas que por dentro sente uma profunda exaustão, um vazio pela infância roubada e uma dificuldade imensa em simplesmente relaxar. Este não é um vídeo de autoajuda superficial. É uma masterclass em psicologia profunda sobre a síndrome da criança parentificada e seus ecos na vida adulta. Vamos entender por que essa velocidade precoce não é sinal de força inata, mas sim uma sofisticada estratégia de sobrevivência. Vou guiar você desde a teoria do apego disfuncional até as manifestações de burnout e ansiedade crônica na vida adulta. Prometo que ao final desses 20 minutos, você terá um mapa claro para começar a reconstruir os alicerces emocionais que foram apressados. Você entenderá por que é tão difícil aceitar ajuda, por que você odeia cometer erros e como finalmente se permitir ser apenas um adulto e não um mini-adulto eterno. Para não perder nenhum detalhe dessa masterclass, que está densa em conteúdo e insights transformadores, verifique sua inscrição no canal agora, ative o sino e prepare seu material de anotação. A criança que cresce rápido demais é, na maioria dos casos, uma criança que foi forçada à maturidade por uma falha sistêmica em seu ambiente primário, geralmente a família. A psicologia chama isso de parentificação. A parentificação não é simplesmente ajudar a lavar a louça ou cuidar do cachorro, é a inversão crônica de papéis, onde o filho assume de forma desproporcional à sua idade e capacidade de processamento emocional as responsabilidades que pertencem aos pais ou aos adultos da casa. Existem dois tipos principais de parentificação, e é crucial diferenciá-los para entender a profundidade da ferida. O primeiro é a parentificação instrumental. Este é o tipo mais visível e físico. Envolve responsabilidades práticas, pagar contas, cozinhar para a família, cuidar integralmente de irmãos mais novos ou assumir o papel de intérprete cultural para pais imigrantes. A criança aqui se torna o motor logístico da família. O segundo, e muitas vezes mais destrutivo, é a parentificação emocional. Este tipo é invisível e silencioso. É quando a criança se torna o confidente, o mediador conjugal, o regulador de humor do pai ou da mãe, ou o único adulto emocionalmente estável na casa. O filho é usado para satisfazer as necessidades emocionais não atendidas dos pais. O custo da parentificação emocional é altíssimo, pois a criança aprende que o seu próprio valor e segurança dependem de quão bem ela consegue gerenciar os sentimentos dos outros. Pense na criança emocionalmente parentificada. Ela aprende rapidamente a ler a sala, a antecipar explosões de raiva, a modular o próprio comportamento para manter a paz. Ela está constantemente em um estado de hipervigilância, não porque há um predador físico, mas porque a estabilidade emocional de seu ambiente está diretamente ligada à sua capacidade de performance. Essa hipervigilância se manifesta na vida adulta como ansiedade crônica, como a dificuldade de estar presente sem sentir que há algo que precisa ser corrigido, resolvido ou cuidado. O resultado psicológico dessa inversão é a criação de uma falsa maturidade. A criança demonstra competência externa, mas internamente
seu desenvolvimento emocional básico, a capacidade de brincar, de ser espontânea, de experimentar a raiva ou a tristeza sem culpa, é atrofiado. Ela não tem o luxo de ser inconsistente, de ser irresponsável de maneira segura, que é exatamente o que a infância deveria permitir. Esse indivíduo desenvolve um ego inflado em responsabilidade, mas um self fragilizado na autenticidade. Na escola, esses indivíduos frequentemente se destacam. Eles são os líderes de projetos, os mais organizados, os que tiram as melhores notas. A sociedade os elogia. Que criança responsável, que exemplo de maturidade. Esse reforço social positivo sela o pacto. A única maneira de ser amado e valorizado é sendo útil, funcional e superando as expectativas. O problema é que o amor que eles recebem é condicional, atrelado à performance. Eles nunca aprendem a internalizar o conceito de amor incondicional, pois a experiência mais básica de apego foi mediada pelo serviço prestado. Essa dinâmica estabelece o que chamo de a maldição da competência. O indivíduo parentificado, agora adulto, é extremamente competente no trabalho, nas finanças, na gestão de crises dos outros. Mas pergunte a essa pessoa como ela se sente, e você receberá uma resposta vaga. Ela é uma máquina de resolver problemas externos, mas uma total novata em lidar com sua própria vida interna. O foco constante no fora impede a conexão com o dentro. Vamos dar um passo atrás e entender o mecanismo de defesa que sustenta essa fachada. O mecanismo primário é a repressão da necessidade. Admitir que precisa de ajuda, que está cansado ou que falhou, é visto como um risco existencial. Na infância, a fragilidade significava que a família desmoronaria ou que os pais ficariam sobrecarregados. Portanto, a regra inconsciente é: eu não posso falhar, eu não posso precisar, eu não posso demonstrar fraqueza. Essa repressão leva à hiperindependência, que é, na verdade, um trauma disfarçado de virtude. É o isolamento emocional justificado pela máxima: só confio em mim mesmo, porque os outros falham. Você reconhece esse padrão? A dificuldade em delegar tarefas, a necessidade de controlar todos os detalhes de um projeto, a raiva silenciosa quando alguém tenta te ajudar sem que você tenha pedido. Esses são todos sintomas adultos da criança que aprendeu que era mais seguro e funcional fazer tudo sozinha. E chegamos ao ponto central que muda o jogo, o momento que ressignifica toda a sua percepção sobre essa jornada. O que vamos ver a seguir muda completamente a perspectiva do que vimos até agora. Até este ponto, talvez você tenha entendido a parentificação como um conjunto de dificuldades, mas a verdade é mais complexa e mais contraintuitiva. O adulto que cresceu rápido demais não está apenas sofrendo pela infância perdida. Ele está, na maioria das vezes, sabotando inconscientemente a própria felicidade presente, porque ele associa paz e relaxamento com perigo. Sim, você ouviu certo. Para a criança parentificada, o caos e a responsabilidade eram o status quo de sobrevivência. O alívio, a calma, o ócio ou a entrega total a um parceiro de confiança são estados desconhecidos e, portanto, percebidos como ameaçadores. A mente inconsciente grita: se está calmo, algo está errado. Onde está o incêndio que eu preciso apagar? Se eu relaxar, a casa vai cair. Essa é a grande mentira que precisamos desmascarar. A força dessa pessoa é construída sobre a fragilidade. E essa força tem um custo biológico e psicológico brutal. Agora vamos mergulhar nas consequências adultas e na prática de como desarmar esse sistema de alarme interno. O adulto que cresceu rápido demais manifesta seu trauma de várias formas. Primeiro, o burnout crônico. Não é apenas cansaço físico, é a exaustão da alma que nunca teve permissão para recarregar. Esse adulto se torna viciado em produtividade e utilidade. O descanso é visto como preguiça, um pecado capital. Eles não conseguem simplesmente assistir a um filme sem sentir a urgência de checar o e-mail ou planejar a próxima semana. O corpo está sempre em modo de luta ou fuga, mesmo quando está parado. Segundo, dificuldade intratável em relacionamentos íntimos. Como a intimidade na infância foi ligada ao dever de cuidar, parentificação emocional, o adulto tem imensa dificuldade em aceitar que alguém cuide dele sem sentir culpa ou desconforto. Eles atraem parceiros que precisam ser consertados ou salvos, replicando a dinâmica familiar original. Quando encontram um parceiro saudável e estável, que oferece amor incondicional, eles frequentemente sabotam a relação, pois a estabilidade não ressoa com seu modelo interno de intimidade, que é baseado no caos e na utilidade. Eles não sabem o que fazer quando não são mais necessários.
Terceiro, a tirania do erro. A criança parentificada não podia errar, pois o erro poderia ter consequências graves para a família. Na vida adulta, o medo de falhar é paralisante. Eles se tornam perfeccionistas obsessivos, não porque amam a perfeição, mas porque temem a punição, o julgamento, ou pior, o colapso da sua autoimagem de competência. Um pequeno erro no trabalho se transforma na mente deles em uma prova de sua incompetência total. Como podemos então começar a curar essas feridas e desmontar a falsa maturidade? O caminho é contraintuitivo. Você deve permitir-se ser a criança que você nunca foi, mas com o cérebro adulto que você possui. A primeira prática é a reclamação da necessidade. Comece pequeno. Peça ajuda para carregar algo pesado, mesmo que você consiga fazer sozinho. Permita que um amigo pague a conta do café ocasionalmente sem a necessidade imediata de retribuir. Você está treinando seu sistema nervoso a aceitar o receber sem a necessidade de performance. Repita para si mesmo: minha necessidade é válida. Receber não me torna fraco. A segunda prática é a desmistificação do ócio. Reserve um tempo não para relaxar para ser produtivo depois, mas para o ócio puro, sem propósito. Desenhe bobagens, dance sem música ou simplesmente olhe para o teto. O objetivo é desacelerar o ritmo interno e provar ao seu sistema que o mundo não acaba se você parar de girar. Esse é um trabalho de tolerância ao tédio, que é o campo fértil da criatividade e da conexão consigo mesmo. A terceira prática fundamental é o estabelecimento de limites rígidos. O indivíduo parentificado é um alvo fácil para pessoas exploradoras, pois a frase "eu preciso de você" é música para seus ouvidos feridos. Você precisa aprender a dizer não de forma calma e firme. E aqui está a chave. Diga não, sem justificar ou explicar demais. A explicação é uma tentativa de gerenciar a emoção do outro, um resquício da parentificação emocional. Um simples "não, eu não consigo fazer isso" é um limite completo. Você está se libertando da obrigação de ser o salvador do mundo. Muitas vezes, quando falamos sobre isso, surge uma objeção interna poderosa. Mas se eu não fosse responsável, minha família não teria sobrevivido. Eu sou bem-sucedido por causa disso. Vamos abordar essa objeção de frente. O sucesso é real. Sua resiliência é inegável. Você fez o melhor que podia em circunstâncias difíceis. Mas há uma distinção crítica. O sucesso que você alcançou foi apesar do trauma e não por causa dele. Sua verdadeira força está na sua capacidade de adaptação, mas a ansiedade e a exaustão que acompanham esse sucesso não são o preço. São os efeitos colaterais de um sistema de sobrevivência que ainda está ligado. Agora, você tem a oportunidade de escolher a competência que vem da paz interna, e não a competência que vem da constante fuga do desastre. O caminho da cura não é apagar quem você é, mas sim integrar a criança ferida com o adulto competente. É permitir que a criança interior, aquela que foi silenciada e teve que se vestir de adulto prematuramente, finalmente se sinta segura o suficiente para se expressar, para brincar, para chorar sem culpa e principalmente para ser cuidada. Você não precisa ser o pilar que sustenta o mundo. Você é um ser humano que merece descanso, amor incondicional e a permissão para cometer erros. Sua jornada foi marcada pela velocidade forçada, mas sua cura está na desaceleração consciente. Dê a si mesmo a infância que você nunca teve, em pequenas doses adultas. Permita-se ser vulnerável. Permita-se ser inútil de vez em quando. Essa é a verdadeira marca da maturidade emocional. Saber quando ser forte e, mais importante, saber quando se render à própria humanidade. A resiliência que você desenvolveu é um superpoder. Mas agora é hora de direcionar esse poder não para gerenciar o caos externo, mas para nutrir a paz interna. Essa é a sua próxima missão. Se você chegou até aqui, você faz parte do 1% que realmente se dedica a estudar sua própria psique e a buscar a transformação profunda.